Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. E mais um Sementinhas do Amanhã. Bom dia pra você, bom domingão. Hoje, dia 18 de maio de 2025. E mais uma vez a galera reunida por aqui. O nosso amigo Miguel já virou fã de carteirinha, já virou comunicador de carteirinha, né, Mari? Bom dia. Bom dia, Guga. Bom dia a todos de casa. Bom dia, Caio. Bom dia, Miguel. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem, Caio? Sim. Então tá bom. Tá empolgado ou tá com sono? Eu tô empolgado, mas também tô com sono. Também tá com sono. Meu Deus, hein? Domingo de manhã é difícil, hein? Então vamos dar continuidade? A gente tem tanta coisa pra falar e o tempo é tão pequenininho, né? É? Então vamos dar continuidade que a gente começou a falar na semana passada. A gente começou a falar da lei de justiça, de amor e de caridade. Então nós vamos dividir, né? Primeiro nós falamos da lei de justiça no programa passado. E hoje nós vamos falar da caridade. Então tá. A gente falou que caridade é ajudar as pessoas, que é dessas leis talvez a que seja mais fácil assim da gente visualizar. Mas será que Jesus entendia a caridade como a gente entende? E será que foi a caridade que ele ensinou lá, que ele pregou com os discípulos dele, para as pessoas, é a mesma caridade que a gente vê hoje? Do mesmo jeito que a gente imagina a caridade hoje, como um simples ajudar as pessoas? O que vocês acham? Eu acho que pode ser, sim. Que pode ser? O que você ele acha, passava Caio? ensinamentos para as pessoas, não Eu querendo também nada em acho, troca. eu também acho que pode Mas ser. assim, a caridade para ele era o ajudar o outro, como a gente falou aqui. É isso que vocês pensam? É. Sim. Então tá. Então eu queria que vocês lessem. Quem que vai ler? Quem que vai começar lendo? Eu. O Miguel? Então começa lendo pra gente, Miguel, o texto 74, que é lá do Livro dos Espíritos, em que o Kardec faz exatamente essa pergunta para os espíritos. Questão 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entende Jesus? Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido da palavra de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Quer que se trate de nossos inferiores, igual ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes porque temos necessidade de indulgência e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção. Mas se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável. Mas devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. Um homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Muito bem. Então, que nessa questão, eu acho assim, é uma questão muito importante para a gente entender a caridade, porque a maioria das pessoas acham que caridade é dar dinheiro, ou dar roupa, né? Ou dar comida para quem pede comida pra gente na porta de casa. A maioria das pessoas acha que é isso que é caridade. E aí eles respondem, os espíritos respondem, que caridade para Jesus
é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E, gente, só para falar, para comentar essa questão, a gente ficaria uns 3 programas falando disso. De tão profunda que é essa resposta, né? E ele explica que o amor e a caridade são um complemento da justiça. Por isso que essas leis, né, a lei de justiça, de amor e de caridade, elas vêm lá no Livro dos Espíritos num capítulo só, as 3 juntinhas, porque elas são muito interligadas. Porque assim, não tem como você amar alguém, amar o próximo, ou fazer caridade se você não amar o próximo. E para você ser justo, né, para você agir com justiça, com respeito, com consideração ao outro, você também tem que ter caridade pelo outro, também tem que ter amor pelo outro. E ele fala assim, olha, que a caridade, segundo Jesus, ela não se restringe à esmola. Ela abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Porque existe realmente isso aí que o Kardec explica pra gente. A gente vê muito ainda nos dias de hoje, né? Pessoas que tratam de forma diferente as pessoas. Então, se chega, ela tá lá numa loja. Aí chega uma pessoa numa loja que é rica. Nossa, só faltam estender o tapete vermelho para ela, né? Aí chega uma pessoa, um mendigo. Eles enxotam o mendigo como se ele não fosse um ser humano, como se ele não fosse um espírito, como se ele não merecesse ser tratado com dignidade. Então, ele fala que a caridade, ela também é isso, é você ser indulgente com a necessidade dos outros. O que é ser indulgente? Vocês sabem o significado dessa palavra? Não. Indulgente é muito próximo assim do julgar? De compreender, de aceitar o erro do outro. Agir com indulgência, ele fala assim, ó, indulgência com as imperfeições alheias. É ser tolerante com os defeitos Aceitar das pessoas. os defeitos dos outros. Ser tolerante com os defeitos das pessoas. Sabe por quê? Porque a gente também tem defeitos, não tem? E lembra a lição da semana passada? A gente não gostaria que tivesse indulgência com a gente? Sim. Então, a gente também tem que ter com os outros, não tem? Todo mundo tem que ter respeito E com todo mundo. benevolência? O que é benevolência? O que vocês acham que é benevolência, Caio? O que você acha que é benevolência? Eu acho que é a gente ser persistente. O que você acha, Miguel? Vai ser persistente? Pode ser. Ou Então- talvez ter mais respeito. Benevolência é bondade. É ser bom com todo mundo. Então ele fala assim, olha, ser bom com todo mundo, compreender e ser tolerante com a imperfeição dos outros, porque a gente também é imperfeito, e perdoar todas as ofensas que fazem pra gente. Então, ele conclui a explicação, né, dizendo que o homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior, né, aquele que é inferior a ele, aos seus próprios olhos. E com isso ele diminui a distância, né? Então, por exemplo, uma pessoa muito rica, mas que trata uma pessoa que é muito pobre com igualdade, sem fazer diferença, ele diminui essa distância que existe, social que existe entre eles. Entenderam essa explicação? E assim, olha, quando Kardec questiona os espíritos, na questão 888A do Livro dos Espíritos, sobre o que os espíritos acham do ato de dar esmola,
os espíritos têm uma resposta assim muito boa. Lê pra gente, Caio, qual é a resposta? Leio. Tá lá na questão 888A. Texto 75 do Livro dos Espíritos. Não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira por que ela é dada. O homem de bem compreende a caridade segundo Jesus. Vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Tanto está no ato quanto na maneira de fazê-la. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se o for com altivez, a necessidade pode fazê-lo aceito, mas o coração mau será tocado. Lembrai-vos, ainda que a ostentação apaga aos olhos de Deus o mérito do benefício, Jesus disse. O que a vossa mão esquerda ignore, o que faz a direita. Com isso, ele vos ensina a não manchar a caridade pelo orgulho. São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo é um espírito muito evoluído, né? Então ele fala pra gente, Caio, que não é errado, não é censurável a gente dar esmola. Não é isso. O problema é como a gente faz isso. Porque se a gente der esmola, mas humilhar a pessoa que está recebendo, a gente anula todo o valor daquela ajuda que a gente está dando, daquela caridade, né? E aí ele completa: a verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Tanto está no ato quanto na maneira de fazer. E aí ele fala, lembra aquele ensinamento de Jesus? Que vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Então é exatamente isso. Quando a gente vai ajudar as pessoas, quando a gente vai ser caridoso com alguém, a gente não precisa diminuir a pessoa porque ela está recebendo alguma coisa. Então é isso que eles nos ensinam sobre a esmola. Ela não é errado a gente dar esmola, né? A gente só tem que tomar cuidado para, ao fazer isso, a gente não machucar as pessoas, certo? Tanto é que no texto fala assim. O que o texto fala? Peraí. Achou aí o que o texto fala? Ainda não. Vai falando que você lembra, então, o que você queria falar. Bom, é que se um serviço, por exemplo, vamos supor, eu preciso arrumar a casa do fulano, porque ela tá com o encanamento quebrado. Se o serviço foi feito com delicadeza, com bom gosto, que se ele for feito direito, isso tudo colabora para ganhar mais mérito espiritual. Agora, se ele foi feito de qualquer jeito, se você estava de mau humor, não ligou para as preferências, se você não consertou, mas apenas parou por um certo tempo, isso vai ficar invisível, mas você vai perder todo o mérito por aquele trabalho. Na verdade, assim, desculpa, gente, tudo que a gente faz pro outro, né, Caio, a gente tem que fazer de coração, porque a gente fazer de mau humor, a gente fazer de má vontade, é fazer obrigado, né? E aí não tem o mesmo valor. Mas nessa lição aqui, ele fala, assim, daquela ajuda que as pessoas dão, aquele tipo de caridade consistente em dar dinheiro, né, ou em dar coisas para outras pessoas. Só que tem gente que faz, sabe aquele negócio, dá e depois tira, porque ela faz a caridade, mas depois ela vai e humilha a pessoa. Sim. Então é disso que ele está falando, que isso é errado.
E que quando a gente faz assim, a pessoa faz assim, ela anula o ato de caridade dela, certo? Miguel, lê pra gente o texto 76, por favor. Texto 76 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. No mesmo sentido das explicações dadas pelos espíritos ao responder à questão 888A de O Livro dos Espíritos, encontramos no capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo os seguintes ensinamentos: Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis a recompensa da mão de vosso Pai, que estás no céu. Quando pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu pai, que fazes em segredo te pagará. Então, aqui ele traz um trecho, Miguel, lá do Evangelho de Mateus, né? Capítulo 6, versículos de 1 a 4. Então, é uma passagem lá do Evangelho de Mateus, onde ele fala exatamente sobre isso que a gente está comentando aqui. Que a pessoa que faz a caridade esperando o reconhecimento dos outros, ela se equipara ao hipócrita quando ele ia na sinagoga, né, nas sinagogas que tinham lá na antiguidade, no judaísmo. Então eles iam nas sinagogas e ficavam falando o que eles tinham feito para os outros, tanto nas sinagogas quanto nas ruas. Então o que ele quer dizer? Que quando a pessoa fica mais preocupada em ter o reconhecimento dos homens pela caridade que ela fez, ela se contenta com aquilo, ela não precisa do reconhecimento de Deus. Entendeu? Então, quando a gente vai fazer a caridade, e aí vem aquela frase que estava no texto anterior já, né? Que a tua mão esquerda não saiba o que dá a tua mão direita. É exatamente isso, porque a gente agrada a Deus por ser caridoso de coração, e não por ser caridoso para esperar o reconhecimento dos outros. Sabe aquela pessoa que chega no Natal, enche o carro de presente e chama a televisão, aí passa na televisão entregando presente para as crianças? Você acha que ela tá tão preocupada com a caridade ou ela tá preocupada em aparecer na televisão? Em aparecer na televisão. Exatamente. Então, é exatamente isso que esse trecho do Evangelho de Mateus está dizendo. Agora eu queria que você lesse o que os Espíritos falaram sobre essa passagem. Fazer o bem sem ostentação tem grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. E o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. É necessário, numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Com efeito, aquele que busca a glorificação na terra pelo bem que faz, já se pagou a si mesmo. Deus não lhe deve nada, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Qual será então a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre o beneficiado? Que lhe exige de qualquer maneira testemunhos de reconhecimento? Que lhe faz sentir a sua posição ao exaltar o preço dos sacrifícios que suportou por ele?
Para esse não há nem mesmo a recompensa terrena, porque está privado da doce satisfação de ouvir bendizerem seu nome, o que é um primeiro castigo para o seu orgulho. As lágrimas que estanca em proveito da sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recaem sobre o coração aflito para ulcerá-lo, machucá-lo, né? Feri-lo. O bem que faz não lhe aproveita, desde que o censura, porque todo benefício exprobrado é moeda alterada que prendeu o valor. O benefício sem ostentação tem duplo mérito. Além da caridade material, constitui caridade moral, pois contorna a suscetibilidade do beneficiário, fazendo-o aceitar o obséquio sem lhe ferir o amor próprio e salvaguardando a sua dignidade humana. Converter o serviço em esmola pela maneira porque é prestado é humilhar o que recebe, e há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e habilidosa para dissimular o benefício e evitar até as menores possibilidades de melindre, porque todo choque moral aumenta o sofrimento provocado pela necessidade. Elas sabem encontrar palavras doces e afáveis, que põem o beneficiário à vontade diante do benfeitor, enquanto a caridade orgulhosa o humilha. O sublime da verdadeira generosidade está sem saber o benfeitor inverter os papéis, encontrando o meio de parecer ele mesmo agradecido àqueles e quem presta o serviço. Eis o que querem dizer essas palavras: que a mão esquerda não saiba o que faz com a direita. Muito bem. Vamos dar continuidade então? Caio, continuando os comentários dessa questão 888A do Livro dos Espíritos, lê pra gente o que o São Vicente de Paulo nos diz, completando tudo o que o Miguel falou. Questão 77, do livro O Livro dos Espíritos. Ainda no comentário à questão 888A de O Livro dos Espíritos, São Vicente de Paulo diz: não ouvideis jamais que o espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa, e um inferior, perante o qual tem deveres iguais a cumprir. Sede, portanto, caridosos, não somente dessa caridade que vos leva a tirar do bolso o óbolo, que friamente atirais ao que ousa pedir-vos, mas ide ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes para com os erros de vossos semelhantes. Em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruí-os a moralizai-os. Sede afáveis, sede afáveis e benevolentes para com todos os que são inferiores. Sede o mesmo para que os mais ínfimos sejam da criação e tereis obedecido à lei de Deus. Muito bem, ele diz aqui então, Caio, que assim, tanto encarnado como na erraticidade, a gente sempre vai estar próximo de pessoas que são inferiores e superiores a gente. Pessoas com quem a gente tem coisas para aprender e para quem a gente tem coisas para ensinar, certo? Então ele diz que é importante que a gente trate
todos aqueles que estão abaixo da gente, a quem a gente tem coisas para ensinar, ou a quem a gente sabe mais, ou a quem tem menos condições financeiras que a gente, ou intelectuais que a gente, ou conhecimento adquirido menos que a gente trate todos com caridade, né? Porque a gente tem que se preocupar não com as misérias físicas, aquelas que a gente está vendo, mas com as misérias ocultas. E a gente ser compreensivo com os erros que as outras pessoas cometem, né, as faltas, os equívocos, até, sabe, a maldade que o outro faz, a gente ser benevolente com essas pessoas é uma forma de a gente não humilhá-los, né, e também não piorar a nossa situação. É um ato de caridade, porque a ignorância, o erro, às vezes a maldade das pessoas, elas são, na verdade, misérias da alma dessas pessoas, entendeu? E a gente tem que olhar para isso. Às vezes, quando as pessoas erram com a gente fica revoltado, a gente briga, a gente fica inconformado, indignado, né? Mas se a gente for olhar por esse lado, a gente precisa ser indulgente com eles, não é, Miguel? Como você leu aquela hora. Porque se hoje a gente não erra, um dia a gente já errou. Igual eles, não é? Se hoje a gente tem melhores condições de conhecimento, a gente pode ter tido uma vida em que a gente não teve. Então, a gente fazer esse exercício é muito bom para a gente conseguir chegar a essa essência da caridade. Vocês concordam? Sim. Concordo. Muito bem. E para variar, o nosso programa tá acabando. E a gente não conseguiu falar. Olha, tem um montão de coisa pra gente falar. Então, vamos encerrar aqui hoje. Vamos. E a gente deixa o último texto sobre caridade para ler na semana que vem. E aí a gente vai falar sobre a lei de amor. Pode ser? Pode. Sim. Então quem que vai começar se despedindo? Que hoje eu sou a última, hein? Eu começo. Então vai. Quero agradecer por todo mundo que ficou ouvindo até aqui, por todo mundo que não conseguiu ouvir quando o programa saiu, e que todos vocês tenham uma ótima semana daqui pra frente e que vocês sejam abençoados. Que Deus ilumine vocês. E você, Miguel, o que você quer falar com o pessoal? Muito obrigado por ter nos ouvido no programa de hoje. E eu espero que vocês voltem semana que vem para nos ouvir de novo e aprender mais sobre Deus. Muito bem. Eu também deixo um abraço a todos. Agradeço a audiência de todo mundo. Quero que vocês tenham uma semana muito iluminada e que a gente possa estar reunido aqui semana que vem para mais um Sementinhas da Manhã. Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus. Muito bem, lembrando que daqui a pouquinho tem aí o Sementinhas da Manhã no podcast, no Spotify, para você curtir mais uma vez e também, como disse aí, né, o pessoal para compartilhar e mandar para o pessoal, tá bom? Gente, obrigado pela companhia, continua a programação, tem bastante coisa vindo por aí, tem Animais Nossos Irmãos, tem Saúde e Espiritualidade Você, tem 11h30, 11h20, aliás, tem o Momento Espírita, Perspectiva e muito mais. Valeu, gente, bom domingo, se cuida e que Deus abençoe você. Tchau, tchau.